Glória a Deus, Deus seja louvado, mais um domingo abençoado na presença do nosso Deus. Estamos aqui nesta manhã para trazer uma palavra do Pai aos nossos corações, para que possamos crescer mais e mais no temor, na fé, crescermos no zelo para as coisas que a Deus pertencem, para que possamos sermos agraciados por Deus. Precisamos da bênção de Deus. Precisamos das mãos abençoadoras de Deus. Precisamos que Deus nos prepare o caminho para que possamos trilharmos nele, mediante a nossa fé, para vencermos os obstáculos, as adversidades, os males que tão de perto nos rodeiam, Então, confiando em Deus, seremos mais que vencedores e acreditando na palavra, venceremos qualquer situação. Às vezes o ser humano tem uma mania de dizer que não tem mais o que fazer, não tem mais como resolver. Não, nunca perca a esperança, Alegra-te na esperança, seja paciente na sua tribulação e perseverar em oração, como diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegra-te na esperança, Aquela esperança que Deus lhe deu ao teu coração. Persevera, que Deus lhe dará vitórias em nome de Jesus. Não deixará fazer você levar um fardo que você não consiga levá-lo, porque o fardo de Jesus é leve e Ele nos deu plenas condições para levarmos os fardos. Amém? Muito bom dia, Marli, bom dia, Clélia. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus possa iluminá-los nesta manhã abençoada de domingo. Então, um perigo para nós terrível. Muito bom dia, Clodoaldo. É nós violarmos a palavra, A violação é perigosa. Nós não podemos violarmos a palavra em hipótese alguma, porque a palavra que Deus ministra aos nossos corações são as palavras suficientes para nós vencermos qualquer obstáculo da nossa vida. Nezinho Modesto, Deus abençoe, forte abraço. Então vamos lá em Mateus capítulo de número 5, vamos ler um versículo de número 19, Mateus capítulo 5, versículo de número 19, Vai ser o nosso ponto de partida, depois eu vou dar uma chegadinha lá em 1 Samuel. Cássia dos Santos, Deus abençoe. Irmã Vera Granado, Deus abençoe, bom dia, a gloriosa paz de Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 19, Jesus vai dizer assim, qualquer que violar um desses mais pequenos mandamentos, querido, o mandamento, por mais pequeno que seja, diante de uma adversidade da vida daquele que crê, é algo gigantesco. Uma palavra de Deus numa situação gigantesca na vida de um homem ou de uma mulher que crê em Deus, uma palavra é o suficiente. É o suficiente. Deixa eu colocar aqui para parar de fazer esse barulho aí. Você entendeu? Então Jesus disse assim, qualquer que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, qual que é a verdadeira grandeza? Às vezes o ser humano quer crescer na vida, mas crescer em quê? A verdadeira grandeza é obediência à palavra. Todo obediente à palavra se torna grande diante de Deus. E sendo grande diante de Deus, na palavra de Deus, vai faltar o que para esse homem, para essa mulher? Aonde está o nosso foco da nossa grandeza? Às vezes o ser humano ele quer ter grandezas
sobre aquilo que os olhos querem ver, que as mãos querem tocar. Não, a nossa maior grandeza é a coroação da vida eterna. Não há uma grandeza maior do que essa, feita por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas é óbvio, é claro, que quando eu busco essa grandeza espiritual, quando eu busco essa grandeza chamada vida eterna, oh glória a Deus, vida eterna, meu irmão, minha irmãzinha, vida eterna, sem sofrimento, sem problema, sem pandemia, queridos. Olha que coisa, não há grandeza maior do que essa. Então, quando eu busco essa grandeza chamada vida eterna, conquistada por nós, por Cristo na cruz, querido, a busca dessa grandeza, as demais coisas, Deus vai nos dar. As demais coisas que nós vamos necessitar na terra, e que Deus sabe que nós necessitamos, Deus nos dará. Então a verdadeira grandeza está em guardar o mandamento, em cumprir o mandamento. Deus lhe deu uma palavra curtinha, mas aquela palavra, aplicando-se a fé nela, ela faz coisas gigantescas na sua vida. Não diz aquele, o Jar diz-me só uma só palavra, Senhor, que o meu problema se resolverá. Então o que diz? Nunca vi tamanha fé em Israel, homem de fé, só que é uma palavra. Você vê o que é o poder de uma palavra de Deus? Então o mandamento pode ser pequeno, o mandamento quer dizer, uma palavra pode ser pequenina, mas obediência a essa palavra pequena, queridos, ela resolve problemas gigantescos na nossa vida. Então, a verdadeira grandeza é essa, é a nossa vida eterna e obediência à palavra do Pai. Então, vigia para não violar, que seja o pequeno mandamento, o mais pequeno mandamento, cuidado para não violar esse pequeno mandamento. Uma pequena mensagem, né? Poucas palavras vindas da Bíblia Sagrada aos nossos corações não devem ser violadas, né? Então, se nós não violarmos as palavras, nós vamos receber algo maravilhoso de Deus aqui na terra e no porvir, a vida eterna. Então, para nós entendermos um pouco mais o perigo de violarmos o mais pequeno dos mandamentos de Deus, está lá em 1 Samuel. Aqui o 1 Samuel, o Samuel, como sacerdote de Deus, né? Ele vai dar uma palavra ao rei Saul. Porque o Samuel, ele teve a sua participação na unção de Saul, mas por quê? Para adicionar, né? O que é, qual a participação de Saul na unção qual a participação de Samuel, melhor dizendo, desculpa, na unção de Saul, para adicionar o quê? Duas coisas. Foi adicionado na vida de Saul quando o Samuel ele ungiu como rei. Então foi um peso e uma autoridade, né, para aquele comando que Saul iria tomar posse, né, para que ele pudesse estar bem preparado. Então a participação de Samuel na unção de Saul foi essa: colocou um peso na vida daquele homem, colocou uma autoridade na vida daquele homem lá, porque ele ia comandar o povo de Israel. Então qual é o peso da nossa fé? Qual é o peso do nosso comando? Lembra de Apocalipse 5,19? 5,10? Para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes.
né? Para nós dominarmos as coisas da terra, para nós vencermos as adversidades. Então, qual é o peso do ensinamento? Qual é o peso da fé que você adquiriu através da aceitação de Cristo? O que essa fé tem criado? Qual é o peso dela na sua vida? Qual é a autoridade, né, que ela lhe constitui? Você tem usado a autoridade? Você tem vivido uma fé de peso, uma autoridade de peso? A participação de Samuel na unção de Saul foi isso aí. Então, se refere o que? A um peso, uma autoridade na vida de um homem, né? Aí o que faz em primeiro versículo 1? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Olha que coisa. Por isso que é o perigo que eu falei lá no Mateus 5,19, de nós violarmos o mais pequeno mandamento. Será o menor. Ouvir e cumprir será o maior. Então ele diz assim, ó, Saul, vem cá. Eu vou te ungir agora, vou colocar um peso na sua vida e autoridade da parte do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E você vai comandar, porque você está prestes a comandar o povo de Israel. Então eu vou lhe dar a unção para você ter autoridade, para você ser um vencedor. Mas agora, Saul, ouve as palavras do Senhor. Ouve as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor, versículo 2: dos exércitos castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho, quando esse subia do Egito. Isso aqui está lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Quando Deus está tirando o povo do Egito para levar para a terra de Canaã, na passada do deserto de Refidim, os amalequitas, o Amaleque, nada mais, nada menos sabe o quê? Neto de Esaú, aquele que rejeitou a primogenitura. Olha o que virou descendência de Esaú. Está vendo? O que é o desprezo de uma palavra, a violação de uma palavra? Isso aqui é neto de Esaú, descendência de Esaú, os amalequitas. Amaleque, pelo que fez a Israel quando se lhe opôs. Porque quando Israel está indo para a terra de Canaã, passaram a sua terra, eles se opuseram contra o povo de Israel. E o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eles vão agora pagar. E quem é que Deus vai usar? Saul, né? Aí vai dizer o que? Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho, quando este subia. Vai agora, é a palavra, vai agora e fere a Amaleque. Vai agora, Samuel está dizendo, vai agora, porque Deus mandou você ferir Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. O que for de Amaleque, destrói tudo. Nada lhe poupes. Matarás, olha só o preço de um pecado, matarás a homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus amoroso, um Deus carinhoso, mas um Deus justo, santo, fiel, né? Até criança de peito, pastor, Deus mandou matar, que era povos dos amalequitas, Deus mandou matar, até criança de peito.
vocês vão lá e matam todos eles. Porque esse julgamento aqui, queridos, sobre Amaleque, ele veio do comando de um Deus. Mas que Deus é esse? Justo. E um Deus santo. Então esse comando de matar até uma criança de peito, mulheres, homens, animais, ovelhas, mata tudo dos Amaleque, do rei Amaleque, isso aqui veio da parte do Senhor. Então aquilo que vem da parte de Deus para nós é justo e é santo. Nós temos que aceitar essa justiça de Deus e essa santidade de Deus. Nós precisamos praticarmos o que é justo, o que é santo. Porque está vindo do comando de Deus, mas vai matar criança de peito? Vai matar homens, mulheres, meninos? Até as criancinhas que estão amamentando, se vem do comando de Deus, não viola, pratica, faça. É para matar essa criança de peito, então vai lá e mata. É para matar meninos, é para matar homens e mulheres. Claro que hoje a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Hoje a nossa batalha, ela é espiritual. Mas essa época aqui não. O comando está sendo dado de Deus para Samuel, para transferir para Saul, porque ele recebeu peso e autoridade para cuidar do povo de Israel. Então é um Deus muito justo, muito santo. Então aquilo que vem de Deus, do comando de Deus, sempre vai ser justo, sempre vai ser santo. Então aceita que é melhor, em nome de Jesus. Então esse Deus santo, esse Deus justo aqui do versículo 3 aqui, ele não deixa o pecado sem punição. Ele não vai deixar, justamente porque ele está nos conduzindo por fé. Nós vivemos a fé sobre a palavra dele, porque ele há de cumprir com a palavra dele sobre aquele que a recebe, a teme e a pratica. Então não tem como falhar a justiça de Deus, a santidade de Deus, a obediência à palavra. Então esse Deus santo aqui, que é o nosso Deus poderoso, ele não vai deixar nenhum pecado sem a punição. É aquilo que diz lá, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deixa eu ver aqui direitinho, para mim não falar das minhas palavras não. Gálatas, deixa eu ver se é isso mesmo. 5. Gálatas. É tantos versículos que às vezes deixa eu ver, Gálatas 6, 7. Não vos enganeis. 6, 7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, ser desprezado. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Então essa punição está vindo aqui do comando do Deus vivo. Para quem? Para Saul. Então vai lá e mata tudo. E o que foi que aconteceu? Volta lá agora, versículo de número 4. Pelo que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Chegando Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Então disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequites, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequites. Os queneus eram parentes, tinham um parentesco sobre Moisés, parece que casou com a prima. Tem um negócio, uma ligação assim, agora eu me esqueci, mas tinha um parentesco entre Moisés com os queneus, Aí vai dizer o que, versículo 7, então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Sur, que está defronte do Egito. Glória a Deus, deveria ser, mas não foi.
Às vezes aquilo que Deus nos manda na palavra para nós executarmos, nós podemos executarmos por duas maneiras. Executarmos da maneira que Deus determinou, ou executarmos da maneira que nós julgamos que é correto diante de Deus. O versículo 7 diz que Saul feriu. Houve um ferimento nos amalequitas. Os amalequitas, desde Avilá até Sur, que está de frente. Então, ele tomou uma atitude. Ele iniciou-se no comando de Deus, mas ele termina no seu próprio comando. Querido, nós temos que vigiar, porque nós podemos começarmos a tomar uma atitude na nossa vida, né, pela palavra, pelo comando de Deus, pela palavra de Deus, mas nós podemos terminar no nosso próprio comando, no nosso próprio achismo. Eu acho, eu penso. Porque quando Deus lhe dá uma palavra, quando Deus lhe dá uma revelação, e você a obedece, às vezes você pensa que vai acontecer pela revelação da palavra as coisas da sua maneira. Não, vai acontecer da maneira de Deus. Porque a nossa maneira, para que as coisas boas aconteçam na nossa vida, nós não queremos empecilhos. Mas às vezes Deus, queridos, da maneira dele agir em nós, para nos abençoar, às vezes Deus permite certos empecilhos, mas não para nos negar a promessa. Não, é para nos prepararmos mais na fé, no temor a Ele, para alcançarmos a promessa. Então, entre o pedir e o receber, Deus não fala para nós o que vai acontecer nesse caminhar da fé, entre o pedir e o receber, porque Ele precisa provar a nossa fé. Então nós temos duas maneiras de agirmos. A primeira é aquela que tem que ser aceitável, é aquela que está pelo comando de Deus. Deus determinou, ordenou uma palavra ao teu coração, vai lá e pratica. Ou nós podemos praticar do nosso achismo, né? Então Saul diz que feriu os amalequitas, desde Avilá até Sur, que está de frente do Egito. Mas olha o versículo 8, ó. Tomou vivo a Agag, que era o rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, presta atenção nisso aqui, e o melhor das ovelhas, vou repetir, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém, presta atenção, porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Por isso que eu te falei no versículo 1, a cooperação, a participação na unção de Saul por Samuel como rei. Samuel ungiu Saul como rei. A participação foi para dar o quê? Para adicionar peso e autoridade sobre a vida de Saul, pelo comando que estava prestes a dar a Saul. Então, onde está o peso agora e a autoridade? Porque Deus deu uma palavra antes dele destruir. Deus mandou destruir o que? Os meninos, homens, mulheres e crianças de peito, os seus bois, suas ovelhas, camelos e jumentos. Mas a Bíblia diz que, no versículo de número 9, que o Saul poupou o melhor que havia, mas destruiu tudo aquilo que era vil. Então eu acho interessante isso daqui. Essa violação aqui vai custar muito caro na vida de Saul. Então essa foi uma violação direta
ao comando de Deus, queridos. Deus comandou ele para matar. Então essa violação aqui foi contra o comando de Deus. Isso é prejudicial para nós. Saul condenou, mas condenou o quê? Todo o restante da população, mas poupou o quê? A vida do rei. Ele poupa a vida do rei, mas ele condenou, todo o povo, mas o rei não. Então entenda uma coisa que ele diz aí: mas Saul poupou o melhor das ovelhas e os bois dos animais gordos e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então poupou o melhor. Que melhor que Saul poupou aqui sobre aquilo que Deus mandou destruir? Queridos, não há algo melhor para nós do que obediência a Deus. Não há nada melhor para nós do que obedecermos a Deus, porque o melhor para nós pode ser o quê? Algo vil ao Senhor. Então aquilo que Saul julgou que era bom para ele, era uma coisa desprezível para Deus. Então ele tinha que exterminar tudo. Mas quando ele olha aquilo que é bom para ele, mas ele está lá no comando de Deus. Se a nossa vida não for comandada por Deus, não vai dar certo. Nós vamos perder com Deus. Deus está nos comandando, Deus está nos guiando, queridos, para uma vida eterna. Se nós violarmos esse caminhar da fé, nós vamos perder a vida eterna. Então, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, que tenhamos o temor de não violarmos a palavra de Deus, para não perdermos a coroação da vida eterna. Nós não podemos brincarmos com a palavra. Deus é um Deus justo, um Deus santo. Deus santo que não deixará de condenar o pecador. Entenda isso: aquele que violar a palavra, um desses mandamentos, vai ser o menor, vai ser o pior, mas aquele que guardar vai ser o melhor, vai ser o maior. Às vezes nós olhamos, nós temos a palavra, mas nós julgamos o que? Nós absorvemos a palavra, aquilo que é bom para nós e aquilo que é bom para Deus. Desprezamos, violamos. E a fidelidade a Deus? E o temor a Deus? E o respeito a Deus? Violamos, mas as bênçãos que nós queremos, oh glória! O bem prazer da nossa vida, oh glória! Mas Deus pode dar todas as coisas? Ou não pode? Claro que pode, né? Então cadê o temor? Vê se não estamos violando alguma coisa. Violamos a fidelidade a Deus, temor a Deus, respeito a Deus, o cuidado das coisas pertencentes a Deus, Só porque estamos passando momentos adversos, vamos violar a palavra? Não. Aquilo que fazíamos no culto presencial, fazemos sem o culto presencial. Ué, o que mudou? Só não há culto presencial, mas a palavra, a mensagem está sendo anunciada. Não está? Estamos na palavra. Então aquilo que era vil para Saul, ele despreza, Aquilo que era vil, melhor dizendo, para Deus, Saul não desprezou não. Saul poupou. Quer saber de uma coisa? Eu vou poupar o rei, mas o resto eu vou matar. Eu vou poupar também as ovelhas, o despojo, aquilo que é bom, eu vou poupar. Não. O melhor para nós, queridos, é obediência a Deus. Por quê? Porque o rei é aquele que tem poder. O rei é aquele que tem autoridade suprema, sem restrição. Aquele peso, aquela autoridade que Samuel deu na unção para Saul, querido, aquilo lá foi uma autoridade suprema. Não havia restrição para ele. Ele era rei. Ele estava lá no comando de reinar
pela autoridade de Deus, pelo comando de Deus. Deus disse para Samuel: vai lá e unge Saul como rei de Israel. Então ele está no comando de Deus, mas agora ele está fazendo o quê? Poupando o Agag, aquele que fez mal para o povo de Israel lá quando saiu do Egito, né? Aí vai dizer o 10 assim, ó: então, olha como Deus é santo, ó. Olha como Deus é amor, ó. Então, versículo 11, ó: então veio o quê? A palavra do Senhor a Samuel, né? Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Está vendo como Deus ama? Veio a palavra do Senhor a Samuel. Versículo 11: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Então Deus falou: por que você fica clamando para Saul, se eu rejeitei como rei? Né? Lá na frente ele falou: por que você fica clamando por Saul, se eu rejeitei ele? Então você enche aí o seu vasinho de azeite aí, vai na casa de Jessé, que eu tenho provido um rei para mim lá. Vai lá e unge a Davi. Vai lá, porque eu rejeitei Saul. Queridos, o que acontece? Arrependo-me de haver posto Saul como rei. Porque Saul, ele desviou. Saul virou o quê? Um desviado. Ele desviou. Então vou te dizer uma coisa para você: tem desviado dentro da igreja e fora da igreja, viu? Cuidado para nós não sermos os desviados dentro da igreja. É tão pior quanto o desviado que está fora da igreja. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão desviados, estão violando aquilo que Deus tem lhe ensinado para que se cumpra, né? Estão violando. Está dentro da igreja, está na comunhão da palavra, mas estão violando os mandamentos. Por quê? Achismo. Eu acho assim. Pastor Carlos, deixa pregar. Deixa pregar. A palavra de um pastor, queridos, tem peso e autoridade, viu? Porque eu tenho a plena consciência que eu hei de prestar conta de tudo que eu ensino. Porque a Bíblia falou lá: ai, se eu desviar um desses pequeninos. Desviar por falta de palavra. Mas se a pessoa desviar porque o pastor a repreende na palavra, porque, irmãos, o que tem de crente mimimi, misericórdia. O crente hoje, às vezes ele está no achismo dele, e a palavra vem para corrigir, ele se aborrece, né? Muda de igreja. Vou para outra igreja, não vou mais lá não. Vai prestar conta diante de Deus um dia. Por quê? Porque está no comando de Deus, né? Foi no comando de Deus? Não. Então vai prestar conta aí. Ué? Ou não vai? Se é no comando de Deus, uma coisa, fora do comando de Deus é outra coisa. Então tem crente desviado dentro da igreja, e crente desviado fora da igreja. Davi se tornou um desviado. Ele desvia aqui. Então o que vai acontecer? Por que ele desviou, se tornou um desviado? Ele começou a seguir os seus próprios desejos, né? E em vez de servir como um rei de Deus, um agente de Deus, né? Pelo juízo de Deus, não. Olha, o negócio é o seguinte: eu sou o rei aqui, vamos matar totalmente os amalequitas, mas o Agag nós vamos poupar, o mais gordo nós vamos poupar, o melhor nós vamos poupar. O melhor, meu irmão, minha irmã, Deus mandou destruir. Será que Deus mandou destruir? Era melhor poupar do que destruir? Não, tinha que destruir, não poupar. Se Deus está mandando destruir, porque não presta.
né? Deus quer nos dar o melhor, não o pior. Então o que tem que ser destruído na nossa vida tem que ser destruído. Então cuidado, irmão, com orgulho, né? Cuidado com, às vezes, atitudes que às vezes o próprio cristão toma, irmão. Entendeu? Qualquer coisinha se aborrece, né? Fica presunçoso, orgulhoso. Não faça isso com o teu Deus, não, né? Respeite o seu pastor, né? Honra o seu pastor, né? Defenda a sua irmandade, não é verdade? Quando vem orgulho no coração do homem, é tão ruim isso para nós, irmão. Isso não deve estar em nosso coração, não. As pessoas irredutível, né? Não, querido, bom é Deus. Bom é Deus. Aí vai dizer o versículo de número 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou ao Carmelo, e ali levantou para si um monumento, e voltando passou e desceu a Gilgal. Veio Samuel a Saul e lhes disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Olha as palavras de Saul. Executei a palavra do Senhor. Tem crente que diz aí: eu sirvo a palavra do Senhor, eu executo a palavra do Senhor. Mas é uma pessoa egoísta, né? É uma pessoa prepotente, é uma pessoa orgulhosa, rancorosa, né? Que palavra do Senhor está executando? Né? Não aceita uma repreensão, não aceita uma correção. Às vezes toma partido do seu achismo. Eu acho assim, eu penso assim, eu faço assim. Não. Nós temos que estar no comando de Deus. Executei a palavra do Senhor. Mas como? Executei a palavra do Senhor. Olha as palavras de Saul. Quando Samuel chegou lá, falou: Samuel, eu executei as palavras do Senhor. Mas o que ele está falando aqui é justamente o oposto das palavras e daquela avaliação de Deus, que avaliou os amalequitas e deu ao comando de Saul para destruir. Deus avaliou o pecado dos amalequitas e falou: agora chegou a conta, eles vão pagar agora pelos que eles fizeram lá no Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Eles vão pagar agora, e eu vou usar agora quem? Saul. Coloquei o peso nele de rei, a autoridade nele de rei, e agora ele vai destruir. Mas o que ele falou aqui, executei a palavra do Senhor, é totalmente o oposto daquilo que Deus falou e avaliou. Entendeu? É o oposto. É o versículo 11, Arrependo-me de haver ter posto Saul como rei, porque deixou de me seguir. Mas ele está dizendo agora no versículo de número 13, no finalzinho, que executei a palavra do Senhor. Mas como? Não executou da maneira que Deus ordenou. Executou no seu achismo. Eu acho assim, eu vou fazer assim. Querido, o cristão não pode ser assim. Eu acho assim, eu penso assim. Pronto, acabou. Não vou mudar. Desculpa a expressão da palavra. Isso é uma idiotice. Pessoas como que agem assim vão perder. Vão perder. O final é ruim, não é bom. Isso tem que ser curado. Isso é um defeito que pode acontecer, viu? Na vida de crente, viu? Que não aconteça na nossa, né? Que lutamos para que não aconteça. Sejamos mais humildes. Mas disse, versículo 14, mas disse Samuel: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que mugido de bois é este que ouço? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para os oferecer ao Senhor teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Desculpas esfarrapadas, né? Tem gente que faz as coisas erradas e vem com desculpas esfarrapadas.
Ah, porque irmãozinho, pastor, porque irmãzinha. Ah, porque o pastor, porque a pastora. Ah, porque o missionário. Não, é tudo desculpa, é falsa religião, é falsa conversão. Entendeu? Todo falso convertido, é difícil receber admoestação, uma exortação. Ele parece que é de cristal. Não me toca, não me rela, porque se você me tocar, se me relar, eu saio da igreja, eu faço assim, eu faço aquilo outro. Vai prestar conta diante de Deus. Ah, se vai. Pode escrever na caderneta aí. Porque está escrito no livro da vida nossas atitudes. Aí. Não está? O nosso, se ficarmos com orgulho, está escrito lá. Prepotência, está escrito lá. Arrogância, está escrito lá. Rancorosa, rancorosa, está escrito lá no livro da vida. Se não apagaram lá do livro da vida aqui, nos arrependendo aqui, aí quando chegar lá vai estar tudo escrito lá, ué. Aí vai abrir o livro, vai estar lá, você vai prestar conta, está escrito aqui. Aqui foi a tua vida na terra. E esse rancor aqui, e essa prepotência aqui, e essa desobediência, e esse orgulho aqui, se arrependeu? Ah, sabe o que é? Eu sei. Deus sabe o que é. Ah, mas sabe o que é Deus? Aí poderá perder a coroação da vida eterna. Os soldados me trouxeram. Então, versículo 16, diz Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito o cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Queridos, somos nós pequenos. Larga a mão de ser orgulhoso, rancoroso, rancorosa. Larga a mão disso daí. Quem éramos sem Jesus, queridos? Éramos nada. Pequenos no entendimento, pequenos na fé, não éramos nada. Deus nos fez sermos grandes, amados. Deus nos enriqueceu com a bênção dele, com a unção dele, com a graça dele, com a fé dele. Vamos crescer nessa fé, né? Vamos lutar para sermos melhor com Deus, estamos no comando de Deus. O que essa fé tem feito em nós? O que essa fé tem nos proporcionado? Estamos no comando da fé pura, da fé genuína. Estamos enfrentando as batalhas unidos, né? Estamos zelosos para a casa de Deus. Estamos cuidando com a casa de Deus. Você tem sido fiel nos seus dias também? Mexe um pouco bem na sua vida financeira aí. Ah, não, já entrou a pandemia, eu não preciso de ofertar, não preciso de cimar. Ah, não, as contas parou tudo. Ah, parou? Está tudo parado, não paga água, a luz, não paga nada. Está tudo parado? Não, não parou não. Ah, mas está difícil. Ah, mas está difícil? Mas quem disse que está fácil? A Bíblia diz que não está fácil. A Bíblia falou para nós: vocês vão ter aflição, hein? Vai chegar peste, vai chegar tribulação. Fique firme. Vai. Né? Tem gente que tá nem não. Ah, estou isolado. Você pode se isolar, mas isolar com suas obrigações de Deus, aconselho-te que não isoles não. Não isola suas obrigações com Deus, que não faz bem. Né? Porque Deus é maravilhoso, que nem está dizendo o Clodoaldo aí. Olha aí. Você não era pequeno? Aí Deus fez você grande. Gente, irmãos, quem éramos? Éramos nada. Mas agora Deus nos fez conhecermos o Evangelho, a palavra dele. Aí diz o versículo de número 18, enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequites, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Deus nos preparou o caminho, a verdade e a vida para aniquilarmos o orgulho, o rancor, o ódio, a mágoa, a ira. Tem que arrancar esse negócio, o caminho não presta.
Por isso que Deus nos enviou no caminho, na verdade, na vida, para arrancar essas coisas, essa prepotência aí, eu sou assim, pastor, então muda. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, muda, transforma, restaura a vida. Muda a maneira de agir, de pensar, de temer a Deus, respeitar a Deus, as coisas de Deus, respeitar o próximo. Muda, lute para mudar. Eu penso assim. Não, pensa diferente. Pensa como Deus pensa. Por que não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Olha, tem crente que é assim, irmão. O cidadão está errado. O cidadão está no orgulho, está no rancor terrível e está dizendo: não, eu faço direitinho que Deus manda. Não, pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amalequita, do Amaleque, e os amalequitas destruíram totalmente. Querido, olha que coisa aqui, ó. Os soldados, versículo 21, ó. Os soldados tomaram do despojo ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Oh, meu Deus do céu, será que Deus quer receber aquilo que Ele manda destruir? Deus manda destruir o pecado em nós. Será que Ele quer que nós oferecemos para Ele pecado? Deus manda destruir o ódio, o rancor. Será que Deus quer que nós vivemos rancorosos, orgulhosos? Não. Vou apresentar orgulho a Deus, vou apresentar o meu rancor a Deus, o meu rancor contra o próximo. Mas o que é isso? Deus manda destruir. Então Samuel, tendo dado a Saul uma nova chance de corrigir as coisas com Deus, mas Saul persistia a afirmar sua inocência. Tem gente que é assim. Ele está fazendo o que não é bom e ele acha que ele é inocente. Não é, não. Se não está no comando de Deus, vai prestar conta com Deus. Eu falo, não, hoje é o Carlos. Mas quem mandou o Carlos vir falar? O Carlos veio aqui pelo comando de Deus. Se eu estou aqui nessa live, na casa de Deus, foi por causa de quê? Porque Deus comandou isso na minha vida. O que eu vou fazer? É o comando que Ele deu na minha vida. Eu nunca escolhi estar aqui no altar de Deus, mas Deus me comandou, foi preparando a minha vida para que eu estivesse agora no altar. Agora é o Carlos que está falando para a ovelha do Senhor. Talvez é uma chance, mais uma chance que o pastor Carlos está dando pela palavra de Deus, para que as pessoas possam corrigir as coisas com Deus. Porque se tiver que corrigir com os homens, corrige também. Então, se tem algum rancor no teu coração, arranque. Uma mágoa de alguém, arranca isso. Se precisa liberar perdão, perdoa. Precisa perdoar, perdoa. Precisa se arrepender, se arrependa. Em nome de Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos servindo, nós estamos servindo um Deus santo e justo. Um dia Ele vai requerer de nós. Então as nossas batalhas não é para causar ruptura entre nós e Deus, não é. Você pode entrar na pior batalha da sua vida, mas não é para criar uma ruptura entre você e Deus, entre você e a mim, entre eu e você. Meus problemas não podem criar uma ruptura entre eu e você, nem entre eu e Deus. Os nossos problemas é para nós nos unirmos mais e mais e mais a Ele, ao Todo-Poderoso. Por quê, pastor? Porque então disse Saul a Samuel: pequei,
violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras. As palavras de Samuel. Querido, cuidado para você não violar os mandamentos de Deus, nem as palavras do seu pastor. É perigoso, hein? É perigoso. Você que perdeu o temor, vigie, hein? Temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Você está dando ouvido à voz de quem? Você não tem pastor? Eu tenho. Quem é o seu pastor? É o Senhor. Então me honra. Ouve as minhas mensagens. Compartilhe as minhas mensagens. Você tem compartilhado? Você tem ouvido as lives que eu tenho postado? Às vezes eu vejo aqui, irmãos, tem crente que nunca entrou numa live minha. Que é isso, meu Deus do céu? Às vezes eu fico pensando comigo, meu Deus, que é isso? Não compartilha uma live do seu pastor? Está de brincadeira, irmão. Isso é falta de temor, falta de respeito. Não compartilhar uma live do seu pastor. Entendeu? E às vezes compartilha do outro pastor, né? Que é isso? Não, você tem que compartilhar a palavra do seu pastor. Você tem que honrar o seu pastor. Ou não? Mas eu não tenho o senhor como meu pastor. Então arrepende-te. Está em maus lençóis, hein? Se corrige. Na humildade, irmão, na humildade. Deus é santo e justo. Entendeu? Porque seja o Carlos, que eu vou ser a Maria também, né? Seja o Carlos. Vem ser pastor aqui, né? E deixa eu ser a sua e compartilhar mensagem de outros pastores e não a sua mensagem. Aí vê o que você vai sentir no seu coração, né? Você tem sentimento? Eu também tenho os meus. Isso é óbvio. Agora eu fico indignado? Claro que eu fico. Minha alma fere? Claro que fere, meu Deus do céu. Eu sou de carne e osso, eu tenho sentimento aí. E é um desrespeito descarado mesmo, sabe? É descarado mesmo. Não, irmão, honra o seu pastor. Misericórdia. Honra o seu pastor. Ovelha que não honra o seu pastor, irmão, misericórdia. Compartilha. Dá uma mensagem. Poxa, uma mensagem dessa, uma mensagem abençoada, edificante. Tem correção aqui? Claro que tem correção, mas correção para o bem, não é para o mal. Então eu fico indignado, fico triste. Claro que eu fico, eu tenho sentimento. Ou você pensa que o mal na sua vida é bem para mim? Não. Não é não. Quando você está no seu mal, eu estou sabendo, eu vou lá gemer por você. Eu sei que é difícil o mal. Eu sei como dói, como é ruim o desprezo. Não despreze o pastor que você tem. Um dia você pode sentir saudades. Disse Saul a Samuel: pequei e violei os mandamentos do Senhor e as suas palavras. Temi ao povo e dei ouvidos. Agora rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Porém Samuel lhe disse: tornarei contigo. Rejeitaste a palavra do Senhor e ele te rejeitou para que não sejas rei sobre Israel. Não vou com você não. Não vou. Eu te dei aquela chance, eu falei com você, você permaneceu, você persistiu em me afirmar sua inocência, né? Não vou com você não. Tá vendo que coisa séria? Não vou. Volta comigo lá, não tornarei contigo. Rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Então, queridos, qual que é o comando de Deus para nossas vidas? O que Deus tem nos comandado a fazer? Vamos lutar para fazer, né? Então tenha temor ao seu pastor, tenha temor à igreja, tenha temor a Deus, aos homens, ao seu próximo, à irmandade, né? Respeitem os mandamentos de Deus. Vamos ser felizes, vamos ser abençoados, vamos cuidar da casa de Deus, vamos zelar, por mais que não tenha culto,
Mas vamos manter a casa de Deus abençoada, bem ornamentada, né? Entendeu? Então acho que é muito gratificante servir a Deus, até nas coisas mínimas, né? A irmã Vera um dia mandou uma mensagem para mim. Ela disse assim: ô pastor, eu posso trocar a toalha da mesa? Olha que coisa, trocar a toalha da mesa, porque ela que cuida dessas coisas. Eu falei: ô irmã, fica à vontade. Aí eu cheguei na igreja, poxa vida, não que o anterior estava mal feito, estava feio, não, estava bonito, né? Mas a mudança que ela fez depois, até ficou mais bonito. Não, continuou bonito, né? Talvez uma pitadinha mais de beleza, entendeu? Então são coisas mínimas, mas quando é feito com amor, para a coisa de Deus, arrumar a casa da casa de Deus, colocar a toalha, ornamentar a mesa na casa do Senhor, meu Deus do céu, entendeu? Não, mano, vai lá. Ela veio, ornamentou, né? Até quando eu entrei na igreja, que eu vi assim a toalha vermelha, chamou atenção. Não que a anterior estava mal feita, não é nada disso, é aquela pitadinha, aquele temperinho a mais, que deixa um saborzinho mais gostoso. É um orégano, entendeu? É um coentro, é isso aí, entendeu? Então eu acho isso aí gratificante, zelar, cuidar, limpar, é gratificante, respeitar. Então, respeita o teu pastor, tema a palavra que o teu pastor prega, compartilha essas mensagens em nome de Cristo, porque nunca se esqueça, você tem sentimento, eu também tenho. Você tem os seus sonhos, eu também tenho os meus. Você tem os seus desejos, eu também tenho os meus. Somos de carne e osso? Claro que somos, Então cuidado como tens agido, praticado com o teu pastor, com a tua igreja, com o teu Deus, nessa época de pandemia. Nessa época estamos afastados fisicamente, mas espiritualmente estamos ligados nas lives aí, Eu tenho buscado em Deus sempre trazer uma palavra edificante.